O Brasil vive um momento em que boa parte da chamada grande mídia vem sofrendo críticas. Há quem veja como tendenciosas muitas das reportagens de jornais e emissoras de televisão sobre os protestos que tomaram as ruas do país desde o mês de junho, por exemplo. Sem dúvida, a mídia é uma área de atividade fundamental, tem implicações políticas, econômicas e sociais. Dita moda, aponta tendências, forma opinião, mas também pode deformá-la. Feita por pessoas e atravessada por interesses dos mais diversos, precisa ser estudada, analisada e compreendida de forma crítica. E as escolas podem desempenhar um papel muito importante nesse sentido. Por isso, no programa de hoje, vamos falar de mídia, educação e o currículo escolar. Este é o tema do Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Para falar de mídia, educação e currículo escolar, convidamos Alexandra Bujocas, professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e consultora deste programa. Raquel Pacheco, pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa e do Centro de Investigação Mídia e Jornalismo. E Danilo Rothberg, professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. E para começar o debate, o Salto quer saber qual o papel da mídia na escola. Essa é a pergunta que fizemos no Mosaico. Vamos ver as respostas. Em relação ao papel da mídia na escola, o papel da mídia na educação, para responder essa pergunta, eu acho que é fundamental pensarmos o papel da mídia na sociedade. Quer dizer, se a mídia tem um papel fundamental na construção do imaginário social e também se é na mídia em que acontecem ou circulam, quer dizer, toda uma disputa em torno dos sentidos e dos significados sociais, quer dizer, você ter noção de como isso acontece, destrinchar esse processo, é absolutamente fundamental. Que tanto a escola, seja a universidade, seja a escola inicial, quer dizer, possibilitar aos alunos, aos formandos, que entendam como se dá esse processo e, mais do que isso, que consigam se apropriar da mídia, transformarem-se em sujeitos midiáticos, em sujeitos da mídia, para entrar na disputa, na produção desses sentidos e significados sociais. Quer dizer, para se transformarem em sujeitos da cultura. A mídia entra na escola com papel de alteridade. É o que vem de fora, é o novo. É aquilo que chega, mas ela não chega para ficar parada, né? Só como uma tecnologia, ali como uma peça de museu. A mídia tem que transformar as coisas, né? Ela tem que chegar na escola trazendo criatividade, trazendo crítica, trazendo leitura, trazendo uma parceria com o livro, né? A mídia não está para tomar o espaço do livro ou para brigar com o livro, ela está para trabalhar junto com o professor, trazer a realidade desses alunos para dentro da escola, mas de forma educativa, de forma a analisar o que está sendo visto, o que está sendo dado, o que está sendo pensado. A mídia, ela é um aliado da escola e ela tem que ser vista assim e tem que ser trabalhada assim. Para mim, um dos papéis da mídia na escola é formar leitores e autores da palavra, da imagem, do mundo, das várias mensagens que nós recebemos diariamente. E também ajudar a fazer com que os alunos eles tenham mais voz, criando suas próprias mídias e sendo mais cidadãos desse mundo, aprendendo a cobrar mais os seus direitos. A mídia faz parte do nosso cotidiano, então eu acho que é importante trazer a mídia para dentro da escola, para que ela faça parte da rotina escolar, não só para que os alunos fiquem bem informados acerca do que está acontecendo no mundo, mas também para que eles aprendam a se posicionar criticamente frente ao que é dito pelas diferentes mídias, pelos jornais, pelas revistas, para que eles sejam capazes de produzir as suas próprias opiniões. Bom, para começar o Salto para o Futuro de hoje, gostaria de agradecer aos nossos convidados pela presença aqui em nosso estúdio. Alexandra, a mesma pergunta para você. Qual o papel da mídia na escola? Acho que a mídia ela tem um papel fundamental e ela é muito facilitadora desse diálogo entre a cultura escolar e a cultura popular, a cultura cotidiana dos alunos.
há um certo senso comum, uma certa resistência dos professores, que parece que a mídia está contra a educação, né? Mas na nossa perspectiva da mídia e educação, não é isso que acontece. A mídia ela deve ser levada para a escola tem esse papel de promover o olhar crítico para que haja o diálogo, né? Para que a escola não seja esse fazer artificial, vamos chamar assim, entre aspas, né? Há uma parcela da cultura escolar, que é aquela parcela valorizada da cultura, e que é obrigação da escola promover o acesso a essa cultura, né? Porque as pessoas têm direito a isso. Mas se a escola fica restrita aos cânones da cultura escolar, ela fica artificial. Então, a mídia ela tem esse papel de fazer com que a escola dialogue com a sociedade, com a vida cotidiana dos estudantes. Tem um ponto interessante, Raquel, não vou te fazer a mesma pergunta que você já respondeu, quem está assistindo percebeu. Mas tem um ponto interessante daquilo que você diz ali, na verdade, uma linha interessante para a gente pensar, é que é desconstruir essa rivalidade entre a mídia, ou qualquer recurso midiático, e o material que está consagrado na escola, o livro didático. Você vê esses dois instrumentos, esses dois recursos como complementares, na verdade, né? Com certeza, Murilo, com certeza são complementares. E é uma coisa que me veio à cabeça observando aqui os depoimentos, é que a mídia está dentro da escola, o professor querendo, ou a sociedade querendo ou não, ela já está intrínseca tanto nos alunos, como nos professores, como nos funcionários. Ela chega na escola já de forma não material, né, mas já na cultura que essas pessoas levam, né, que a gente vive no dia a dia. E se você pensa numa escola com tanta diversidade, muitas vezes um programa de televisão, um filme, acaba sendo um aspecto comum, capaz de promover o diálogo entre tanta gente, tem tantas experiências, tantos cotidianos e vivências diferentes, né, nas suas vidas. Com certeza. Para você, Danilo, a mesma pergunta, qual o papel da mídia na escola? Acho que é trazer grandes oportunidades para fazer o que o professor sempre quis, que é trazer uma ligação mais forte entre a escola e a vida, né? Dar oportunidades para que os professores coloquem temas pertinentes ao cotidiano, que desdobrem novas possibilidades de compreender as coisas sobre as quais todos se interessam de uma forma ou outra. Acho que é justamente a possibilidade de dinamizar o cotidiano da sala de aula com assuntos temáticos interessantes e diferentes, mas que podem ser abordados talvez com mais criatividade, fazendo com que os professores tenham como colocar assuntos clássicos do currículo, mas sobre um novo olhar, uma perspectiva mais crítica, que, claro, não é difícil de ser desenvolvida, mas há possibilidades interessantes a serem realizadas. Alexandra, como eu disse logo na abertura do programa, a gente está vivendo um momento em que a grande mídia vem sendo muito criticada, duramente criticada aqui no Brasil, sobretudo no que diz respeito ao tom da cobertura dessas manifestações populares que tomaram as ruas das grandes capitais, de algumas das grandes capitais brasileiras recentemente. No programa de segunda-feira a gente falou muito da importância de uma leitura crítica da mídia, do discurso da mídia, enfim. Você acredita, com base nesse momento aí de efervescência que a gente está vivendo, que a gente está avançando nesse sentido? Eu acho que sim. O fato da crítica vir à tona, isso já mostra, vamos dizer, uma disputa de poderes, né? Então, quem está criticando não é a mídia hegemônica em si, né? Mas, vamos dizer, são as mídias alternativas. Então, se as novas tecnologias, as redes sociais, enfim, as ferramentas Web 2.0, que permitiram que os não produtores ou os não profissionais de comunicação passassem a produzir conteúdo, na prática, isso fez com que a pluralidade de pontos de vista se tornasse mais explícita, se tornasse visível. Então, eu particularmente vejo isso como um aspecto muito positivo. Há uma potencialidade. Agora, a gente tem que pensar também nos efeitos que isso vai ter para a formação de opinião das pessoas. Porque não basta só os pontos de vista diferentes estarem disponíveis. As pessoas têm que ter certas habilidades cognitivas para aprender a identificar esses pontos de vista, identificar a consistência, avaliar a consistência desses pontos de vista. Então, não é porque saiu na revista mais importante do país, que tem mais audiência, que necessariamente é ruim, é manipulada, é mentira. Não é porque saiu na revista alternativa, na mais alternativa, que necessariamente é bom. Então, a mídia ela reflete muito as disputas de poder que permeiam a sociedade. Então, se a gente aprende a identificar esse aspecto, essa disputa de poder simbólico, nós podemos desenvolver mais as nossas habilidades de leitura crítica, de análise e formar uma opinião mais informada sobre os diversos assuntos, inclusive os protestos. Raquel, esse fenômeno aí a mídia estar na berlinda, esse não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Recentemente, vários países do mundo, a gente tem notícia de episódios em que grandes grupos de comunicação também se viram aí no centro de polêmicas, enfim. Eu queria te perguntar se, por conta de tudo isso que a gente está discutindo, com o advento das novas tecnologias, das novas mídias, das redes sociais, enfim, por a gente estar mudando no momento de transformação na forma como a gente recebe e compartilha informações o tempo inteiro online, a mídia está mais exposta? Esse é o momento em que a grande mídia se vê mais exposta?
Eu acho que esse é o outro lado das novas tecnologias, né? Da disponibilidade dessas novas tecnologias. Elas possibilitaram que as pessoas tivessem acesso, né, a todo esse mecanismo. Por exemplo, quantos celulares tem disponíveis no Brasil, né? Hoje em dia, praticamente a maior parte dos jovens, das crianças, a partir de uma certa idade, tem acesso a celular, então podem fazer um filme, podem ter acesso à internet. Já tem mais celular no Brasil do que morador, do que habitante brasileiro. Pois é, pra você ter uma ideia. Então, como é que você ter acesso, mesmo a população assim, mais carenciada, tem acesso hoje em dia a novas tecnologias. Não é uma coisa assim tão difícil. Mas como a Alexandra falou, a gente agora tem que ver esse outro lado, né? Como é que a gente vai trabalhar as mídias com essas novas tecnologias de forma que a gente tenha realmente uma visão crítica, uma leitura daquilo que é feito, tanto pelas mídias alternativas ou pelas pessoas, pessoas independentes que vão postar ou vão fazer o que bem entenderem, né? Filmar um baile funk ou uma dança e botar no YouTube, e também pela mídia tradicional, pelo aquilo que a gente já está habituado a ver, né? Agora a gente tem que ver como é que a gente vai trabalhar isso. Eu acho que a mídia educação, ela traz todo um saber e um conhecimento em relação a isso e pode, uma palavra que está muito na moda agora, empoderar as pessoas, né? Mas pode fazer com que as pessoas se apropriem dessa nova tecnologia de uma forma mais criativa, mais crítica, mais inteligente até. É interessante isso que elas já vêm dizendo, Danilo, porque, por exemplo, ganhou força recentemente aqui no Brasil, especificamente a chamada mídia ninja, uma organização de comunicação alternativa, enfim, que transmitiu muitos desses protestos de rua e continua a fazer essas transmissões. Só que, de acordo com o que elas duas estão dizendo, é importante que a sociedade também se prepare para ler criticamente mesmo as produções da mídia alternativa, porque ela também está atravessada de ideologias, de interesses, enfim, de toda sorte, como a gente já vem discutindo. É isso, é esse momento que a gente também precisa estar atento para não também caminhar direto, cegamente, sair da grande mídia para seguir cegamente também uma mídia alternativa, uma mídia ninja, ou seja lá que mídia for. É isso. Felizmente, o crescimento das novas tecnologias tem trazido uma gama muito diversa de referências e novos meios e diferentes, uma esfera pública muito rica, composta de uma grande gama de meios de comunicação. A chamada blogosfera tem sido uma fonte de referências inesgotável, praticamente, de diversas perspectivas. Mas, de fato, é preciso haver muita desconfiança e criticidade em relação a todas as fontes. Não é só porque é chamado alternativo que teria mais credibilidade do que as fontes ditas tradicionais ou clássicas. De uma certa forma, é preciso que a área de mídia e educação e os professores, em sua atuação, tenham uma certa criticidade quase que permanente para que possam produzir leituras equilibradas das várias fontes, das várias referências. Supondo, é claro, que a verdade não está nem aqui nem lá, mas está no meio, e é preciso que a educação esteja habilitada a buscar constantemente esse meio onde a verdade reside. E a gente quer buscar os educadores. Então, para participar do programa de hoje, são várias opções. Você pode publicar sua mensagem em facebook.com/TV Escola, está aqui na sua tela. No Facebook, no Twitter, as redes sociais, você pode participar usando a hashtag Salto para o Futuro, desse jeito, tudo junto. Se quiser enviar um e-mail, escreva para salto@mec.gov.br. E para participar por telefone, falar ao vivo com os nossos convidados, é só ligar para 0800 282 6757. Agora é com você, é só escolher o canal e participar. Alexandra, vamos falar então de mídia e educação, logo no primeiro parágrafo do texto que você escreveu para a nossa publicação eletrônica, o texto está lá no nosso site. Você diz que é preciso não confundir essa área da mídia e educação com o uso das mídias nas escolas. O que é a mídia e educação, então? Pois é, a gente tem esse movimento recente no Brasil, dentro da escola, né, que é fazer da mídia um objeto de estudos. Então, são as duas vertentes, elas não são necessariamente excludentes. Quer dizer, um professor ele pode escolher uma tecnologia, por exemplo, ele vai trabalhar com vídeo sobre o Pantanal na aula de geografia. Isso é fazer do vídeo uma ferramenta pedagógica para ensinar um componente clássico do currículo, mas ele também pode fazer do vídeo em si um objeto de estudos. Então, ver como é que o Pantanal foi reproduzido, como é que os pantaneiros foram representados, né? Por exemplo, se há problemas de degradação ambiental, o vídeo vai contar uma história, sempre vai ter alguém que é o culpado por aquilo, quem que é o culpado por isso, como é que o vídeo representou essas situações, como que as soluções podem ser encaminhadas para esse problema. Então, a mídia e educação, ela se preocupa em fazer dos textos midiáticos um objeto de estudo.
A gente tem no Brasil, então, diversos professores, pesquisadores que vêm trabalhando com isso. Na verdade, essa história ela é já bastante antiga no Brasil. Já desde os anos 60, por exemplo, a União Cristã Brasileira de Comunicação Social, que foi uma organização ecumênica, mesmo durante o regime militar, eles trabalharam com leitura crítica da mídia, mas no âmbito dos movimentos sociais. A gente tem que considerar também que uma época em que havia ditadura, né, não havia liberdade de expressão, era muito mais difícil trabalhar com mídia e educação. Mas isso vem acontecendo no Brasil, só que hoje esse movimento é mais forte. Então, os professores estão tentando se articular para levar a cultura popular. Então, a mídia educação, ela estuda o cinema, o filme, a publicidade. Essa é a diferença. Ok, a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Agora vamos falar da enquete da semana. A pergunta é, o projeto político-pedagógico da sua escola prevê a leitura crítica das mídias? Aí na sua tela. Você entra lá no nosso site, tvbrasil.org.br/salto e vota. Depois do intervalo, o debate sobre mídia, educação e currículo escolar continua. Daqui a pouco a gente volta com Salto para o Futuro. Estamos de volta. Hoje o Salto para o Futuro discute mídia e educação e o currículo escolar. Você tem alguma dúvida sobre esse assunto, algum comentário, alguma crítica? A gente está falando de leitura crítica aqui o tempo todo. Então não perca tempo, mande agora mesmo a sua mensagem pelos diversos canais que a gente está divulgando ao longo do programa. A sua participação aqui no Salto para o Futuro, você sabe, é fundamental. Raquel, a gente estava falando logo no final do primeiro bloco sobre a mídia e educação, essa discussão, enfim, a Alexandra nos ofereceu um panorama de o que se pretende quando se fala do trabalho nessa perspectiva da mídia e educação. Também no texto, a Alexandra diz que as propostas de mídia e educação têm o objetivo comum de empoderar pessoas de diferentes idades e grupos sociais para usar criticamente a mídia. Que fatores são determinantes para que a escola possa contribuir nesse processo? Olha, quando a gente fala em empoderar, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Eu tenho um pouco de medo porque fica uma coisa meio telefone sem fio, né? Uhum. É um termo britânico e aí chega aqui no Brasil e às vezes vai passando tipo bullying, né? Quando chega no final as pessoas falam tudo é bullying. Então, eu acho que empoderar é quando a pessoa sente o poder. Esse empoderamento tem que vir de dentro para fora. Eu não posso empoderar, eu não tenho o dom, né, de empoderar ninguém, de dar, mas eu posso suscitar naquela criança, naquele jovem, naquele professor, uma coisa que existe já dentro dele, que sai de dentro para fora, em que ele se sinta... eu sou um cidadão, eu sou participante, eu tenho direitos, eu tenho deveres também. Então, eu acho que a mídia educação tem que partir dessa premissa, assim, tem que ir por esse caminho. Eu acho que é isso, acho que esse significado de empoderar é basicamente a partir daí, né? E a escola tem que partir daí. Sair desse lugar que o professor é o que sabe tudo, não troca, não tem educação sem troca, né? O professor, quando vai para a sala de aula, ele vai para trocar, né? Ele vai para trocar com os alunos todos os dias, porque cada aluno, cada criança que está ali dentro tem coisas novas para contribuir, tanto com os seus colegas, quanto com a escola, quanto com o professor. E eu acho que empoderar isso, quando você consegue perceber, consegue fazer o outro perceber que ele tem o seu valor. Eu acho que a escola pode trabalhar assim lindamente para isso, para o autoconhecimento de cada aluno, né? E até do próprio professor, para que esse ato de educar seja mais prazeroso, menos cansativo, menos puxado, porque a gente que tem filho, a gente sabe, eu tenho 2, estou aqui com o terceiro, a gente sabe que criança é um desgaste, educação, né? Você educar é um desgaste. A gente cobra muito do professor. Ele pode ir para a sala de aula, pode ir para aquele universo escolar e transformar aquilo em algo mais agradável, quando existe a troca, quando ele começa a olhar o aluno, o outro, como um ser também como ele, que pode trocar, permutar e trazer coisas novas. Eu acho que isso fica muito fácil. Eu tenho até que chamar uma participação em vídeo, mas eu queria só te ouvir também a esse respeito. Fica muito fácil estabelecer essas trocas quando a gente está falando de mídia, de relação com a mídia, com os conteúdos midiáticos, porque essa garotada está dando um banho, utilizando celular, utilizando tablet, mesmo na internet, encontrando fontes. Acho que esse pode ser um caminho, inclusive, para esse diálogo se estreitar, né, Alexandra? Sim, sim. É que assim, nas experiências, pelo menos, que a gente tem lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a gente tem um laboratório de mídia e educação e todos os semestres nós chamamos professores e alunos para fazer as nossas oficinas. Realmente, os alunos, eles têm muito mais facilidade para adquirir o conhecimento técnico, aprender a mexer nos programas, ter as ideias, criar a vinheta, criar o nome do programa e tal.
Mas tem um problema, isso é para tratar um pouquinho dessa questão do empoderamento também, né? Tem um problema, e nesse aspecto o professor não difere tanto do aluno, que é saber assim, então eu quero investigar um problema. Vou só contar uma historinha rápida. Sim, à vontade. Os alunos de uma escola que estavam participando das nossas oficinas, mexendo lá, vasculhando a internet atrás de informações, viram um programa do Ministério da Educação sobre as bibliotecas na escola. E tinha lá um tanto de dinheiro que o MEC tinha disponibilizado para as escolas para melhorarem as bibliotecas. A primeira pergunta que eles fizeram é, mas por que a nossa escola não tem uma biblioteca assim? Então, se o programa existe e o dinheiro foi distribuído. Então, o que é empoderar? Ensinar os alunos a procurarem os canais para ver como que o dinheiro chegou? Chegou na escola? Por que a escola deles não tem a biblioteca? E o que a gente faz, então, para que a nossa escola faça parte desse programa? E os alunos rapidamente começaram a fazer reportagens, foram entrevistar a diretora, vasculhar informações, foram ver outras bibliotecas, descobriram que a biblioteca municipal da cidade era muito boa, então eles também poderiam ir lá. Então, empoderar é fazer isso, é ensinar o aluno a buscar os canais de informação, a confrontar as informações. E nisso, infelizmente, eles não tem tanta desenvoltura assim. Mas por quê? Porque não foram treinados, essa palavra não é muito boa na educação, né? Mas, não foram preparados para fazer esse tipo de coisa. Então, isso é que a mídia educação tem que fazer. Aí entra né? o professor e aí a entra o troca. professor, porque o professor ele pode ter um pouco mais de dificuldade para lidar com a tecnologia, mas nem sempre. Sim. Nas nossas experiências, pelo menos, a gente vê que eles conseguem, eles têm desenvoltura para isso também. Mas o professor ele tem esse papel fundamental para fazer essa seleção das fontes de informação, orientar os alunos nessa navegação, nessa busca, para criar uma narrativa para resolver um problema. Isso é empoderar. Bom, agora a gente vai ver, na verdade, voltei para o tempo do rádio. A gente vai ver uma participação em vídeo. Quem vai fazer a pergunta é o Jeruso Medeiros de Araújo, do município de Santa Luzia, na Paraíba. Diga lá, Jeruso. Nós temos percebido que a educação tem tido ganhos significativos em relação às contribuições das mídias na educação. Ao mesmo tempo, nós nos questionamos sobre duas realidades que são distintas e que ao mesmo tempo se confundem no nosso ambiente escolar, que é a presença de imigrantes digitais e nativos digitais. Então a pergunta é, como a escola vem lidando com essa nova realidade? Ok, Jeruso, muito obrigado pela participação. Eu acho que vai um pouco aí dentro dessa linha que a gente estava dizendo. Os meninos, a princípio, têm mais familiaridade com a tecnologia, mas lhes falta talvez aí o background para poder acessar essas outras informações, vasculhar um pouco mais a rede. O que você pode dizer aí para o Jeruso, Danilo? Eu diria a ele para se preocupar, basicamente, em pensar junto com os alunos por que a mídia propaga tantos significados específicos e que muitas vezes deixam as pessoas bravas, incomodadas, não é? Elas percebem que as matérias no jornalismo, tomando especificamente o caso, estão diferentes, estão fragmentadas, não representam com fidelidade os problemas. Acho que um exercício mais ou menos prático que os professores podem fazer com seus alunos é sempre investigar as causas de as perspectivas específicas estarem ali sempre veiculadas de uma certa forma e não de outra pelo jornalismo. Como usar as mídias, como perceber as intenções que muitas vezes estão ali por trás da mensagem aparente. Eu poderia citar, quer dizer, de uma certa forma a receita está presente na publicação do programa Salto para o Futuro, que está disponível no site, mas há ali uma espécie de roteiro básico que poderia ser seguido nesse caso. A gente pensa primeiro em saber por que determinada cobertura jornalística, como a dos protestos sociais recentes, por exemplo, de uma certa forma se configura às vezes fragmentada, as pessoas acham que está enviesada, sensacionalista. É possível, por exemplo, primeiro pensar que os meios de comunicação estão muitas vezes associados a interesses específicos e, portanto, eles querem veicular formas de ver daquelas coisas. Essa acho que é uma primeira forma que o professor pode buscar junto com seus alunos, no sentido de compreender como as mídias são usadas e recebidas pela sociedade em geral. Uma segunda forma é pensar que os jornalistas também têm limitações eles próprios. Quer dizer, os jornalistas enfrentam limitações de recursos humanos, físicos, materiais, financeiros. E muitas vezes o que nós recebemos na mídia é fruto dessas limitações. E uma forma de investigar a causa dessas limitações é o professor, junto com seus alunos, investigar de uma maneira mais ou menos sistemática por que certas matérias veiculam certas perspectivas e não outras. E uma terceira e última matéria é pensar também que o jornalismo e a mídia como um todo carrega visões culturais que estão muitas vezes associadas a certos grupos, a certas formas de ver as coisas que já estão arraigadas em hábitos sociais, às vezes de décadas. E esse é um exercício crítico importante também que o professor pode fazer metodicamente com seus alunos, no sentido de investigar
por que certas matérias contêm algumas visões e outras não. Quem está de fora da matéria, por exemplo? Essa é uma pergunta excelente para se fazer numa sala de aula. O que esta matéria comunica e o que deveria ser comunicado? Como nós podemos receber a mídia com mais criticidade? Então, o primeiro passo é entender por que certas visões estão ausentes da cobertura jornalística dos protestos sociais, por exemplo. O que não está comunicado? Por que não está comunicado? Isso é uma forma possível de fazer um exercício prático de mídia e educação em sala de aula. E tem muita gente fazendo essa semana, sem precisar citar o caso, um jornal aqui do Rio recebeu uma chuva, uma enxurrada de reclamações pelo Facebook, por exemplo, por conta do tom da cobertura dos últimos protestos que aconteceram na semana passada. E-mails de repórteres foram divulgados, as caixas de entrada de mensagem eletrônica ficaram todas abarrotadas de pessoas que se sentiram ali ofendidas, talvez seja a palavra, pelo tom da cobertura. Enfim, eu acho que muita gente está caminhando já nesse sentido. Mas tem um aspecto que ele perguntou também, sim, que acho que esse a gente não respondeu, a questão dos imigrantes digitais, dos nativos digitais, sim, né? Sim. E parece que uma situação como essa, então, as pessoas se sentirem incomodadas, ofendidas, o que quer que seja, com uma determinada cobertura, numa sala de aula, o professor ele pode ser o imigrante digital. Ele nasceu num outro contexto, ele está entrando nesse contexto agora. O aluno sabe entrar no Facebook, sabe procurar as informações, sabe fazer tudo isso. O professor do tempo do mimeógrafo. Pois é. O professor e o aluno, veja que uma situação como essas, ela pode motivar esse trabalho colaborativo, o professor pode orientar o aluno a, então, criar uma resposta consistente para discutir esse assunto e tornar essa resposta pública. Agora, não tem uma receita para responder a pergunta dele, né? Uma receita pronta. Você começa assim, depois você continua assim e você termina assim. Nada na educação funciona desse jeito, na verdade, né? Mas me parece que esse trabalho colaborativo do professor, o professor entra com o bom senso, a experiência do adulto, o aluno com essa habilidade para lidar com as tecnologias. E assim eles participam desse cenário midiático. Me parece um caminho produtivo também. E aí, Raquel, isso tem a ver com a fala de uma entrevistada que a gente mostrou no programa da última segunda-feira. Ela dizia que é preciso que a escola ouça o aluno, respeite a sua cultura e o que ele tem por hábito consumir em termos de conteúdo midiático, mesmo de produção midiática. Ela chegou a dizer que a escola muitas vezes parece chata, porque a primeira coisa que ela faz com o aluno é pedir que ele desligue o celular, por exemplo. Quando esse menino, muitas vezes fora da escola, essa menina, passa o dia ali conectado ao smartphone, navegando na internet, enfim, curtindo, compartilhando milhares de coisas. Há um descompasso entre a escola e as práticas culturais desses alunos e também para os professores não ficarem zangados comigo. Como é possível conciliar esse hábito tão frenético dessa sede de informação com a necessidade de você sentar uma hora ali e se concentrar, porque é uma aula, você precisa ouvir e prestar atenção, enfim. Como é que esse professor sai desse paradoxo aparente, enfim? Exatamente, Murilo. Você mesmo já até respondeu uma parte disso. Eu acho que tem que ter, como a Alexandra escreveu no texto, né, que está no site do Salto para o Futuro, nem tem que estar nem tanto a voz do professor, nem tanto a voz do aluno. Tem que ter um debate, né, tem que ter a sala de aula tem que começar a virar um espaço mais democrático para a gente poder ter tanto a voz do professor, mas também a voz do aluno. Agora, se o aluno chega na escola, estamos no meio de uma aula, não faz sentido ele estar utilizando o celular no Facebook ou o que seja, não é? Mas existem momentos que nós podemos, sim, todos combinarmos de usarmos o celular e trabalharmos de uma forma criativa até aquela matéria que está sendo dada ou alguma coisa que pode estar sendo postado, alguma notícia. Pegando já o link do Danilo, alguma notícia que tá em voga, enfim, o que seja. Eu acho que existem momentos e tem que ter muito bom senso, né, em relação à mídia, que eu acho que é o que está faltando até nas famílias, né? Bom senso em relação às novas tecnologias e à mídia, porque a gente vê também aí muito a mídia, a tecnologia ditando o que tem que ser feito, né? Os grandes grupos, né? Capitalistas, enfim, ditando o consumo, ditando o que os jovens têm que comprar. Ditando não é uma palavra legal, não cabe aqui, assim, eu acho que não é ditando, na verdade. Seria quase que persuadindo, né? É um trabalho de persuasão em que eu tenho que ter o último, eu tenho que ter o mais caro, nem sei como vou usar, mas tem que fazer... Né? Nem sempre os jovens e as crianças sabem também usar aquilo. Às vezes tem internet e só usa o Facebook, não sabe fazer uma pesquisa de qualidade, não sabe buscar outras coisas, né? Não sabe criar um blog e expressar a sua opinião. Né? As crianças e os jovens não são assim tão nativos digitais como se diz, né? Temos que parar para pensar sobre esse conceito, porque
eu acho que às vezes é um pouco de ilusão também. Eles podem ter facilidade porque eles não têm medo em ousar, em apertar o botão, em ligar, em desligar, em trabalhar às vezes de uma forma mais criativa. Mas até que ponto essa criatividade chega? Eu vejo que muito pouca, assim. Eu acho que eles ficam muito limitados a um uso assim muito restrito, muito empobrecido das tecnologias. Esse uso podia ser muito mais alargado, Entendido, né? E criativo, assim. Agora, Danilo, professores também, não é difícil encontrar professores que se assustem um pouco com o aumento da demanda aí, do papel da escola e, por consequência, dos próprios professores, né? E aí podem estar se perguntando nesse momento assim, mas então eu também vou ter que mediar essa relação com o que dizem os meios de comunicação, com a mídia, né? Por outro lado, professores que tenham desejo de trabalhar nessa perspectiva também podem estar se perguntando, mas eu não participei de uma formação, a minha formação inicial não discutiu esse tema, os cursos de formação continuada não estão muito nessa linha. O que você diria para esse profissional que está em sala de aula dividida entre esses dois grupos? Esse é um ponto central de toda a conversa. Eu tenho orientado pesquisas que vão justamente analisar como que os currículos podem ser aperfeiçoados, incluindo temas de reflexão social. E, de fato, em grupos de entrevistas, os professores têm se queixado muito na linha do que você disse mesmo, de que eles não foram preparados para ampliar de uma maneira completamente impensável suas atividades escolares, não se sentem preparados e, às vezes, até afirmam que não seria possível, inclusive, conter também essa missão. Mas, de uma certa forma, a gente pode pensar que a área de educação e a área de comunicação estão juntas e produzindo uma diversidade de materiais de auxílio muito grande. É claro que nós aqui estamos fazendo isso também, a publicação do programa. Eu acho que os professores que têm interesse devem se perguntar se é possível se isolar do mundo de tal forma a ignorar a mídia em suas aulas. É claro que eles vão concluir que não é possível, e nesse ponto, como foi colocado também, se a mídia é uma aliada, uma forma de tornar uma aliada ainda mais especial é contar com a mídia e utilizá-la como uma oportunidade para o enriquecimento das aulas. Não pensar como um conteúdo à parte, isolado, que devesse ser tratado de maneira muito específica, com procedimentos especiais, mas... Nem transformar uma disciplina, né? Vamos ter aula de mídia. Sim, eu acho que, dependendo da política que um país pode ter, há opções de transformar a mídia como objeto de estudo em disciplinas. Me parece que o Brasil, até, como se sabe, não está exatamente preparado para esse movimento de crescimento da importância na mídia dentro da escola. E as saídas encontradas, usualmente, pelos professores, passam, sem dúvida, pelo recurso a materiais que as áreas de comunicação e educação têm produzido juntas, passa pelo recurso aos chamados observatórios de imprensa, os observatórios de mídia, que são também um recurso importante. Há uma diversidade de recursos nesse sentido. Ok. Bom, fim do segundo bloco, está encerrada a votação da enquete da semana. Depois do intervalo, vamos conhecer a alternativa mais votada e também vamos ler pergunta aqui que já chegou por e-mail. Até já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Salto para o Futuro, que hoje fala sobre mídia, educação e o currículo escolar. No nosso site na internet, a gente perguntou essa semana se o projeto político-pedagógico da sua escola previa aí a leitura crítica das mídias. Olha o resultado da enquete, 69% dos votos lá do nosso site de professores que dizem que não, que o projeto político-pedagógico de suas escolas não prevê a leitura crítica das mídias. Os outros 31% disseram que sim, a escola lá está afiada com essa perspectiva de trabalho. Muito obrigado a todos que votaram no nosso site. Alexandra, queria que você comentasse esse resultado. Eu fiquei um pouco surpresa, porque se a gente considerar os referenciais curriculares nacionais, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio, a leitura crítica da mídia está prevista ali. Na área de língua portuguesa, por exemplo, na área de códigos, linguagens e suas tecnologias, a gente tem claramente recomendações para que os professores promovam a leitura crítica da mídia. Agora, o que talvez a enquete não tenha investigado é isso. Assim, em outras áreas, por exemplo, o professor de português, que está trabalhando com leitura de capas de revista ou leitura de reportagens, ele está fazendo leitura crítica da mídia. Talvez ele não conheça nesses termos, mídia e educação, como a gente está fazendo aqui. Ou talvez esse
esse projeto seja isolado, não esteja relacionado ao projeto político-pedagógico da escola. É que assim, nas escolas públicas, pelo menos, a gente tem uma série de iniciativas, se a gente considerar a Rádio Escola, que o programa Mais Educação leva, né? O PIBID, o programa Novos Talentos, essa série de programas novos que a CAPES criou recentemente, eles estão levando mídia e educação para a escola. É que me parece que talvez o termo não seja muito conhecido. E pode ser que muitos professores estejam fazendo, mas não tenham consciência, né? Porque, veja, a leitura crítica da mídia, ela não se separa da leitura crítica de um modo geral. Então, o professor que está trabalhando, por exemplo, com consumismo, e ele usa a publicidade, ele faz uma leitura crítica da publicidade para tratar esse assunto, ele está fazendo mídia educação no fundo, né? Então, a mídia educação, ela é ampla desse jeito. Talvez a gente tenha essa questão também. Bom, Raquel, a gente recebeu uma pergunta no Facebook, enviada pela Juraci Araújo, de Florânia. Obrigado, viu, Juraci, pela participação. Ela quer saber, ela primeiro elogia, diz que a discussão é muito pertinente e tal, e diz que a mídia fornece informações e ideias conflitantes nessa sociedade que a gente vive. E ela pergunta como fazer essa diferença do uso da mídia na educação e, no caso específico, na proposta curricular do ensino médio. Me parece que a Juraci está querendo tocar naquele primeiro aspecto que a gente discutiu, que não é apenas levar a mídia para a escola, mas sim fazer uma leitura crítica. E ela quer saber exatamente dos alunos do ensino médio. Bom, Juraci, eu acho que existem várias formas da gente levar a mídia para dentro da escola, não é? Existem exercícios, existem debates, existem várias formas de você trazer a mídia para dentro da escola. Agora, o que acontece é que é o que a Alexandra estava falando agora. O que acontece é que muitas vezes a gente não sabe que está fazendo aquilo ou não sabe que pode fazer aquilo. Eu acho que cabe ao professor também buscar e correr um pouco atrás desse novo conceito de mídia educação e dessa nova realidade, não é? É novo para todo mundo, né? É novo para o professor, é novo para toda a sociedade, né? São coisas que acontecem, né? Essa nova tecnologia cada vez chegando com mais força, né? Há 10 anos atrás nós não tínhamos essa força, né, das novas tecnologias e agora a gente já tem. Então eu acho que a gente tem que pegar e ver como é que a gente pode trabalhar aquilo. É uma questão mesmo de pesquisa do professor. Eu acho que é de aprimoramento, de você tentar se melhorar e ver o que está sendo feito. Está sendo feito muita coisa, tem muitas coisas interessantes para levar para dentro da escola. São muitas coisas, são muitas opções que a gente está trazendo, né? Não só ao pessoal de mídia e educação, mas de uma maneira geral, como o Alexandre falou, o próprio governo, por exemplo, agora tem cinema nas escolas, tem o Animamundi, por exemplo, leva um projeto de animação para tem muita coisa acontecendo e tem que haver só um pouquinho de pesquisa, de sentar ali na internet, pesquisar e ver e se interessar, porque eu acho que assim a mídia educação pode entrar de uma forma interessante dentro da sua escola. Talvez, Danilo, aqui ouvindo a Raquel falar, eu fico pensando que o primeiro passo para variar pode ser conversar com os alunos, porque talvez a gente fique com aquela ideia de que, não, para levar a mídia para a escola eu preciso ter uma internet com banda larga, porque eles vão produzir um blog, vão colocar vídeos no YouTube e tal. Mas às vezes uma escola pode ser muito bem sucedida num projeto nessa natureza, fazendo um jornal, como a gente mostrou, inclusive, no programa de segunda-feira. Então é bacana conversar com o aluno para partir dele também o desejo e o interesse por uma determinada forma de expressão, não é isso? Sim. Muitas vezes o interesse dos alunos pela mídia está naqueles lugares que não poderiam ser identificados antes. Por exemplo, tem alguns exemplos muito rápidos. Usualmente nós pensamos que a mídia poderia ser objeto de interesse das disciplinas de história, língua portuguesa, geografia. Então, tem muitos casos também que as mídias poderiam ser úteis em casos de ensino das ciências naturais, biologia, física, química. Tem o caso de ensino de física, por exemplo, um tema usual do currículo, que é a conservação da energia. Como que a energia se conserva, se perde nos sistemas. Por exemplo, estamos vivendo hoje o caso da construção da usina de Belo Monte, a usina hidrelétrica, um caso super polêmico, e há um grande número de matérias de telejornais disponíveis no site das principais emissoras de TV. E é um assunto que pode facilmente ser relacionado a um tema do currículo, que é a conservação de energia. Então, eu quero dizer que o professor poderia, por exemplo, aumentar o interesse dos alunos por uma temática como essa, se ele tivesse recursos para exibir uma reportagem sobre o assunto, sobre a construção de Belo Monte, e utilizar até, nesse caso, a mídia como um ponto de partida para o exercício de uma reflexão importante em sala de aula sobre um tema usual do currículo do ensino de ciências. É uma possibilidade.
Recebemos aqui, Alexandra, um e-mail. Na verdade, não foi um e-mail, estou enganado. Todo o tempo do e-mail agora está todo mundo mandando pelo Facebook. A Heloísa Lessa enviou essa mensagem. Ela diz que a Escola Estadual Professora Corina de Oliveira possui, a gente mostrou a escola na segunda-feira, possui 3 instrumentos importantes para o auxílio da educação de jovens e adultos. Projeto Rádio Escola, Projeto Jornal da Escola e o Blog da Escola. Sabendo-se das limitações financeiras que possui a escola pública brasileira, a Heloísa quer saber que outro instrumento midiático é possível implementar nas escolas que possibilite aos educadores a mesma abrangência que esses que ela cita. É possível solicitar investimento do governo estadual ou mesmo do governo federal em projetos midiáticos que tenham esse objetivo? Olha, Heloísa, é possível sim. A gente está vivendo uma época agora que a educação básica está recebendo uma série de recursos para novos projetos, isso para as escolas públicas, né? Em que as universidades estão fazendo propostas, então a gente tem o PIBID, a gente tem o Novos Talentos, a gente tem uma série de projetos. A mídia educação não é o assunto exclusivo, obviamente, né? Eles são amplos, mas, por exemplo, lá na UFTM nós temos feito muitos projetos e a gente tem levado para a escola. Agora, eu queria só comentar um outro aspecto também da mídia educação. A gente tem uma técnica muito popular na mídia educação, que é a chamada simulação, e que ela resolve um pouco esse problema da falta de tecnologia. Se hoje a internet não está funcionando, se a escola não tem a câmera de vídeo, por exemplo, para gravar, para editar, os computadores são velhos, enfim, isso não quer dizer necessariamente que o professor não tenha como trabalhar com a mídia. Então, o que é a simulação? O professor pode, por exemplo, simular um telejornal em sala de aula. Então, vamos partir do assunto que o Danilo levantou aqui, da questão de Belo Monte, da conservação de energia. O professor pode previamente selecionar o material, trazer para a sala de aula, aquilo pode ser usado como fonte primária de informação numa atividade de simulação e os alunos simulam um telejornal na sala de aula. Não quer dizer que eles vão fazer, mas eles vão ter que fazer pauta, eles vão ter que selecionar informações, eles vão ter que editar essas informações, né, ver o que eles vão destacar. Qual é o ponto de vista que vai ser valorizado? Veja, isso é aprender sobre mídia, isso é produzir conteúdo, isso é empoderar as pessoas para elas formarem uma opinião mais informada sobre aquele assunto e não usa tecnologia praticamente. Então, a gente tem essas saídas, só que realmente é preciso haver a formação de professores para isso, né, para ter essa desenvoltura. Certo. Raquel, agora vamos falar um pouquinho dessa concorrência entre veículos. Não é de hoje que a gente ouve dizer que um veículo vai sufocar o outro. Já se falou isso na época do cinema, depois falou da televisão em relação ao rádio, e hoje a gente vive um momento em que a internet está aí em expansão, se tornando cada vez mais popular. No caso da internet especificamente, parece que além de roubar a audiência dos outros veículos, da televisão, do rádio, enfim, ela também está transformando a forma como a gente lida com esses conteúdos, com esses discursos dessas outras mídias. Na sua opinião, quem está avançando mais rápido? As formas tradicionais, as mídias tradicionais que estão buscando se integrar à internet, ou a população que tem se utilizado desses novos meios para se informar e questionar mais, inclusive a grande mídia? É uma boa pergunta. Eu acredito que agora com a internet, acho que a internet não vai se sobrepor a nada, porque a gente, né, falava assim, o cinema, a televisão vai se sobrepor ao cinema, né, depois o VHS, agora com o VHS não vai ter mais cinema. A televisão vai enterrar o rádio está aí até hoje. Até hoje, voltou a ganhar força, né, o rádio agora voltou a ganhar uma força enorme, o que eu acho fantástico, rádio pela internet. Eu acho que existe a convergência de mídias, não é? As mídias estão cada vez mais, uma complementando a outra, né? E cada vez mais você pode buscar em um tipo de mídia um determinado assunto e buscar em outro e pesquisar, por exemplo, em relação aos protestos, não é? Muitas vezes a gente via na televisão, depois corria para a internet, depois voltava para a televisão. Eu não acredito, acho que tem essa polêmica agora, porque a internet chegou com força, é uma nova mídia. As pessoas realmente, às vezes, utilizam da internet, né, com muita sede, né? Eu acho que às vezes as pessoas até se tornam assim, um pouco até aditivados por aquilo, né? Eu acho que a gente tem que ter parece que o brasileiro vinha buscando, aqui é uma opinião minha, sem estudo e embasamento, o brasileiro vinha buscando formas de se expressar e não conseguia. E aí, isso a gente sentia, todo mundo que trabalha em televisão, sempre você sai com uma câmera e um microfone na rua para fazer o povo falar, ouvir a opinião das pessoas. O que tinha de reclamação, às vezes você quer saber sobre a escola, qual é o papel da escola, enfim. O que vinha de reclamação sobre tudo era impressionante. Eu acho que essas pessoas encontraram agora na internet esse canal para dar vazão a essa sede de reclamação, de reclamar, enfim, de se colocar. Mas, enfim, te interrompi. Não, sim, é um veículo aberto que você pode ali, é muito democrático, a internet de alguma forma é muito democrática. Mas a gente também tem que ter um pouco de cuidado para não deixar que ela
transforme a nossa vida assim, de uma forma que a gente fique tão dependente dela, né? Acho que tudo tem que ser dosado, os meios de comunicação têm que ser dosados, as mídias têm que ser dosadas, acho que tem que ser tudo assim, muito ponderado, né? Porque agora a gente vê também muitas pessoas secas ali, vivendo até em função, lembra? Antigamente a gente vivia em função dos horários da novela, né? Agora as pessoas estão vivendo em função de ter disponibilidade para ter acesso à internet, de postar no Facebook. Eu acho que a gente tem que ter um pouco só de... Isso é muito mais até dos adultos. As crianças também fazem um bocado disso, mas os adultos também utilizam-se muito disso e eu acho que a gente tem que ter um pouco só de cuidado. Mas não acho que a internet vai sobrepor nada. Acho que é tudo muito democrático. Dá para a gente trabalhar todas as mídias de maneira democrática. A gente está no finalzinho do programa, eu tenho 2 perguntas mais, o diretor já está me apressando aqui. Eu queria fazer primeiro para você, vou pedir, por favor, que a resposta seja bem objetiva. Danilo, a gente está nesse momento de cobrança, enfim, em relação à mídia, valores como a isenção e até a imparcialidade, que são vistos por muitos especialistas até como inatingíveis, vêm sendo muito cobrados pela população, sobretudo na cobertura dos grandes veículos de comunicação. Pensando aí numa futurologia rápida, o que você imagina o futuro dessa queda de braço? A mídia vai mudar ou a sociedade tende, no caso aqui do Brasil, a se reacomodar? O processo de fortalecimento da sociedade é irreversível. Com muito otimismo, eu concordo, é possível, é claro, sabemos que vai haver um processo crescente de mais criticidade, mais reflexão e cobrança por qualidade. Essa é a expectativa geral de muitos setores. Para a gente encerrar, Alexandra, qual é o limite entre a leitura crítica da mídia e a demonização do discurso midiático? Na prática é um pouco difícil estabelecer esse limite, porque a gente às vezes fica muito bravo, né? Tem muita raiva de muita coisa que a gente vê. E a gente tem razão de ficar bravo, sim. Mas me parece que o limite está ali. Não se trata de bloquear o prazer. Então, mesmo quando você está assistindo um filme muito ruim, sabe aquela expressão, ontem eu vi um grande filme muito ruim? Mesmo quando a gente vê essas coisas, a gente se diverte com isso, né? Então, a leitura crítica, o fundamental da leitura crítica é investigar as origens desse prazer. Por que eu gosto disso e por que uma pessoa diferente de mim não gosta, por exemplo? Então, não se trata de demonizar a mídia essencialmente ruim, a mídia essencialmente boa. Até um programa de TV muito ruim, uma publicidade muito questionável do ponto de vista ético, ela pode se transformar num grande objeto de estudo crítico da mídia. Então, o limite, me parece, é saber fazer as perguntas certas. Por que é assim? Quem se identifica com isso? Quem se ofende com isso? Qual é o limite ético? O que a legislação diz a respeito? Como que eu posso me posicionar em relação a essa situação? Que ótimo. Assim a gente encerrou com dicas fundamentais. E aí fica por aqui o Salto para o Futuro de hoje. Eu agradeço as presenças de Alexandra Bujocas, professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e consultora deste programa. Raquel Pacheco, pesquisadora da Universidade Nova de Lisboa e do Centro de Investigação Mídia e Jornalismo. E Danilo Rutberg, professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Na próxima semana, o Salto para o Futuro vai discutir os desafios e as oportunidades trazidos pelo ensino médio. Você já encontra a publicação eletrônica sobre o tema no nosso site, tvbrasil.org.br/salto. Lá no site você também já pode começar a discutir o assunto com professores de todo o Brasil no fórum. Bom, a gente conta com a sua participação, combinado? Até o nosso próximo encontro no Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, o canal da educação. Tchau!